Eu sempre soube que minha família me enxergava como alguém descartável, mas nada me preparou para o dia em que ouvi, sem querer, a voz da minha própria irmã dizendo que eu serviria perfeitamente como babá gratuita para os filhos dela, enquanto todos aproveitariam o jantar em paz. E o pior: minha mãe riu. Meu pai concordou. Ali, naquele instante, algo dentro de mim quebrou, e outra coisa nasceu. Eles achavam que eu continuaria quieta, carregando responsabilidades que nunca foram minhas, suportando desprezos que chamavam de brincadeira. Mas, pela primeira vez, eu decidi virar o jogo, e a consequência do que fiz mudou para sempre o destino da nossa família. Se você acha que já viu histórias de vingança emocional, espere até ouvir o que aconteceu quando eles descobriram que eu não era mais a filha submissa que estavam acostumados a controlar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que, na minha família, existia um lugar que nunca seria meu. Cresci assistindo meus pais elogiarem minha irmã mais nova, Lívia, como se ela fosse uma joia rara, mesmo quando fazia birras, quebrava coisas ou inventava histórias para me colocar em apuros. Eu, Mariana, era a filha que entende, a que não dá trabalho, a que pode esperar. É fácil ignorar quem nunca exige nada. Com o tempo, entendi que, para eles, eu era uma extensão funcional da casa, útil, silenciosa, previsível. Não lembro de quantas vezes ouviram minhas vitórias com desinteresse, mas vibraram com qualquer pequena conquista de Lívia. E quando ela se tornou mãe dos gêmeos, Theo e Lara, minha posição na hierarquia familiar ficou ainda mais evidente e mais incômoda. Meus pais a tratavam como uma santa sobrecarregada, mesmo quando Lívia se esquivava das responsabilidades parentais. Bastava ela suspirar para que todos corressem para ajudá-la. E eu, claro, era sempre a primeira opção. Nunca perguntavam se eu podia, presumiam que eu devia. Você é tão responsável, Mariana, diziam. Mas o que realmente queriam dizer era: você serve. Com o tempo, virei a babá oficial da família. Era eu quem buscava as crianças quando Lívia esquecia. Era eu quem cancelava compromissos quando ela dizia que estava cansada demais. Era eu quem recebia ligações no meio da noite para quebrar um galho. E, em silêncio, eu aceitava. Porque, no fundo, ainda ansiava por um reconhecimento mínimo. Uma vez por ano, talvez. Uma frase sincera. Um obrigado. Mas ele nunca veio. Numa tarde de sábado, depois de um dia inteiro cuidando dos gêmeos, coloquei a louça na pia, exausta, tentando ignorar o peso constante de ser sempre a responsável por tudo. Quando o celular vibrou, atendi automaticamente, esperando alguma instrução de Lívia. Mas não houve cumprimento, nem perguntas sobre as crianças. Apenas ruídos, risos, talheres batendo, música de fundo. Ela não percebeu que a ligação havia completado. Então, ouvi palavras que destruíram tudo o que eu ainda tentava preservar dentro de mim. Vou deixar as duas crianças com ela e podemos aproveitar o jantar em paz, disse Lívia. A naturalidade com que falou meu nome, ou melhor, com que descartou meu nome, me deu um frio na espinha. Meu corpo inteiro ficou suspenso, como se eu tivesse sido arrancada da realidade. Mas, antes que eu pudesse processar, outra voz se somou ao fundo, a da minha mãe. Isso mesmo, um plano excelente. Assim nos livramos das crianças e daquela insuportável. Dessa vez, todos riram. Uma risada coletiva, livre, solta, como se tivessem compartilhado uma grande piada. E eu era a piada. A água continuou correndo na pia enquanto eu permanecia imóvel, segurando o celular como quem segura uma verdade que não queria ouvir. Algo dentro de mim se rompeu, mas não foi tristeza. Foi lucidez. Não era a primeira vez que me usavam. Mas era a primeira vez que eu escutava, sem filtros, o que realmente pensavam de mim. E, naquele instante, a última ilusão caiu. Não era falta de amor, era desprezo. E desprezo não se negocia. Desliguei a ligação devagar, como quem coloca um ponto final. Naquele segundo, decidi que nunca mais serei a conveniência de ninguém.
Nunca mais deixarei que façam da minha vida um depósito de responsabilidades alheias. Nunca mais permitiria que rissem às minhas custas. Eles tinham acabado de abrir a porta para algo que jamais poderiam controlar, minha determinação. Eu, Mariana, a filha rejeitada, estava prestes a virar a página. Mas não da forma que eles imaginavam. A verdadeira história começaria agora, e, desta vez, seria eu quem daria as cartas. Depois de desligar aquela ligação, fiquei parada alguns minutos, sentindo o coração bater como se quisesse romper as costelas. A cozinha estava silenciosa, exceto pela torneira pingando e pelo som distante dos gêmeos brincando na sala. Parte de mim queria chorar. Outra parte, a parte que sempre se calou para manter a paz, desejava correr até meus pais e perguntar por quê. Mas a parte mais profunda, aquela que eu desconhecia até então, começou a se levantar dentro de mim. Não com ódio. Com clareza. Theo apareceu na porta com um dos carrinhos na mão, o cabelo bagunçado e o olhar inocente. Tia Mari, a senhora tá triste? Me agachei, passando a mão na cabeça dele. Não, meu amor. Tô só pensando. E era verdade. Eu não estava triste. Eu estava acordando. Nos dias que se seguiram, comecei a observar minha família com um novo olhar, como se, de repente, todas as máscaras tivessem caído. Lívia me tratava com a mesma arrogância de sempre, dando ordens como quem delega tarefas a uma funcionária mal remunerada. Meus pais, com sua entonação de autoridade moral, vinham sempre acompanhados de críticas disfarçadas de preocupação. Mas agora eu enxergava algo que antes não via, cada gesto deles era calculado. Cada pedido, interesseiro. Cada elogio, condicional. Eu nunca havia sido filha, e eu fora uma ferramenta. E quanto mais percebia isso, mais minha paciência se desfazia. No entanto, mesmo decidida a não permitir mais abusos, eu sabia que precisava agir com cuidado. Pessoas que vivem à base de manipulação não aceitam facilmente perder seu alvo preferido. E eu era o alvo perfeito há anos. A mudança começou pequena, quase imperceptível. Quando Lívia me ligou para pedir que eu buscasse as crianças na escola porque ela estava exausta, respondi calmamente: hoje não posso, estou ocupada. Houve um silêncio indignado do outro lado. Como assim ocupada, Mariana? Você nunca está ocupada. Sorri sozinha. Pois é. As coisas mudam. Ela desligou sem agradecer. Ou talvez não soubesse como agradecer quando não conseguia exigir. Naquela mesma semana, meus pais apareceram na minha porta sem avisar, já algo que sempre fizeram. Meu pai bateu de leve e entrou antes mesmo que eu autorizasse. Minha mãe veio logo atrás, com o nariz empinado e aquele olhar de inspeção que ela achava discreto. Você sumiu, disse ela, sem rodeios. Não está agindo como você mesma. Estou agindo exatamente como eu mesma, respondi. Só não como vocês esperam. Meu pai cruzou os braços. Lívia disse que você se recusou a ajudar com as crianças. Elas são família. Elas são filhas dela, pai. Não minhas. Afirmar aquilo em voz alta foi libertador, quase físico. Eu senti o ar mudar de peso. Minha mãe suspirou alto, como se estivesse diante de uma adolescente rebelde. Mariana, você sabe que sua irmã tem uma vida muito mais corrida. Você sempre foi a mais tranquila da família. A que entende. A que ajuda. Pois é, respondi, mas ninguém perguntou se eu queria ser essa pessoa. Eles se entreolharam, desconfortáveis, como se eu tivesse quebrado uma regra invisível que sustentava toda a dinâmica familiar. E eu havia quebrado. Se você continuar assim, disse meu pai, vai acabar sozinha. Sozinha? Perguntei, rindo sem humor, que eu sempre estive sozinha. Vocês só não tinham percebido. A visita terminou ali. Eles saíram irritados, confusos e certos de que aquilo era apenas uma fase. Mas, dentro de mim, eu sabia, aquela não era uma rebeldia momentânea. Era o início de uma vida que eu deveria ter vivido desde o começo. E, enquanto fechei a porta atrás deles, senti algo pela primeira vez. Não medo.
não tristeza. Eu senti poder. A partir daquele instante, entendi que minha transformação incomodaria muita gente, especialmente aqueles que dependiam do meu silêncio. E, embora eu não soubesse ainda, aquele era apenas o primeiro passo de uma mudança que faria meus pais e minha irmã pagarem caro pela forma como me trataram durante toda a minha vida. A reação da minha família ao meu novo comportamento foi rápida e previsível. Pessoas acostumadas a controlar alguém não sabem lidar quando a pessoa simplesmente para de obedecer. No entanto, ao invés de refletirem sobre o que me levou a mudar, fizeram o que sabiam fazer de melhor: se unir contra mim. O primeiro sinal veio através de uma mensagem no grupo da família, onde raramente eu falava. Minha mãe escreveu: Mariana, sua irmã está sobrecarregada. Você sabe como ela precisa de apoio. Já pode parar com essa fase estranha, não é? Respirei fundo antes de responder. Não estou passando por fase nenhuma. Apenas não vou mais assumir responsabilidades que não são minhas. Alguns segundos depois, meu pai enviou apenas: ridícula. Não respondi. Não valia a pena. Mas a tranquilidade durou pouco. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava café, ouvi batidas insistentes na porta. Quando abri, encontrei Lívia com os gêmeos, os dois com mochilinhas nas costas e olhares cansados. Mariana, pelo amor de Deus, eu tenho um compromisso importante. Você precisa ficar com eles hoje. Lívia, eu já falei que não posso. Respondi calmamente. Você precisa organizar a própria rotina. Ela me olhou como se tivesse ouvido um absurdo. Você é inacreditável. Eu sou mãe solteira. E eu não sou babá. Ela apertou a mandíbula, irritada. Você sempre cuidou deles. Por que agora está agindo assim? Porque eu sempre cuidei deles sozinha, enquanto você curtia a vida e me tratava como empregada. Isso acabou. Os gêmeos estavam quietos, sentindo o clima pesado. Theo segurou a mão dela e perguntou baixinho: Mamãe, a gente vai ficar onde? Lívia ignorou a pergunta e continuou sua encenação. Você é cruel, sabia? Disse, colocando a mão na cintura. Cruel. Você gosta de parecer boazinha, mas não passa de uma invejosa amarga. Ignorei a provocação. Leve as crianças para quem você realmente paga para cuidar delas. Eu não pago ninguém porque você sempre fez isso de graça. Ela gritou. E ali estava a verdade, nua e crua. Não era carinho. Não era admiração. Era exploração. Fechei a porta devagar, mesmo com ela ainda falando. Pela primeira vez na vida, não havia culpa me consumindo. Havia só paz. Mas aquela paz durou apenas até o domingo. Meus pais me chamaram para um almoço de família. Tentei recusar, mas minha mãe insistiu tanto, e com uma cordialidade tão falsa, que decidi ir. Algo me dizia que aquele convite tinha segundas intenções. E eu estava certa. Quando cheguei, a mesa posta estava impecável demais. Meus pais estavam mais simpáticos do que o normal, e Lívia sorriu para mim com os dentes trincados. Todos muito gentis, muito sorridentes, muito suspeitos. A conversa começou neutra, mas logo meu pai conduziu para o verdadeiro motivo daquela reunião. Mariana, precisamos falar sobre responsabilidade familiar. Não, respondi, servindo-me de água. Não precisamos. Minha mãe pousou a mão sobre a minha como se aquilo bastasse para me dobrar. Filha, você sempre foi tão madura. Sempre foi nosso apoio. Não pode simplesmente nos virar as costas. Eu virei as costas para abusos, não para responsabilidade, respondi. Mas entendo que vocês façam confusão entre as duas coisas. Lívia bateu o garfo no prato. Você está impossível. Acha que é quem? Alguém que finalmente aprendeu a se valorizar, respondi. O silêncio caiu pesado. Mas não durou. Mariana, meu pai disse, inclinando-se à frente. Se você continuar causando esse clima, vamos ter que tomar atitudes. Que atitudes? Perguntei, olhando-o nos olhos. Você não quer ficar sozinha,
quer? Sorri. O tipo de sorriso que nasce quando a pessoa percebe que finalmente entende o jogo e que não entra mais nele. Vocês confundem muito minhas prioridades, respondi. Tenho mais medo de continuar com vocês do que de ficar sozinha. Minha mãe recuou, como se eu tivesse dado um tapa na mesa. O resto do almoço foi tenso. Eles tentaram conversar, argumentar, manipular, fazer chantagem emocional, os velhos truques de sempre. Mas nada funcionava como antes. Quando me levantei para sair, ouvi Lívia murmurar para meus pais: ela vai ceder. Sempre cede. Vocês vão ver. Eles realmente acreditavam nisso. E talvez fosse isso que mais me fortalecia. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, percebi que algo mais profundo havia mudado. Não era apenas uma questão de se impor, mas de finalmente enxergar quão pequena minha família me queria, e quão grande eu poderia ser sem eles por perto. O que eu não sabia é que, quando pessoas manipuladoras percebem que estão perdendo o controle, elas se tornam imprevisíveis. E estavam prestes a provar isso da pior forma possível. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos demais. Depois daquele almoço carregado de manipulações e insultos velados, meus pais e Lívia simplesmente sumiram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum pedido absurdo. Era como se estivessem recolhidos, observando, esperando o momento certo para atacar novamente. E, quando pessoas assim se calam, é porque algo está sendo tramado. No início, tentei não me preocupar. Aproveitei aquele respiro inesperado para reorganizar minha vida. Voltei a caminhar pela manhã, retomei meu curso de cerâmica, revisei meu portfólio de design. Pequenas coisas que eu havia abandonado nos últimos anos enquanto carregava responsabilidades que não eram minhas. Mas a calmaria durou pouco. Certo dia, quando cheguei ao trabalho, encontrei 2 colegas na recepção cochichando. Ao me verem, mudaram o assunto rapidamente, mas seus olhares desconfortáveis me entregaram algo errado. Subi para minha sala tentando ignorar aquela sensação de alerta no estômago. À tarde, recebi uma ligação da diretora administrativa. Mariana, poderia vir à minha sala por um momento? Minha mente já imaginava o pior. Quando entrei, ela estava com um tablet na mão e um semblante de preocupação profissional. Recebemos algumas mensagens suspeitas sobre você. Meu coração gelou. Ela deslizou o dedo na tela e me mostrou prints enviados anonimamente para o RH. Eram mensagens longas, em tom de denúncia, escritas como se fossem de clientes ou conhecidos. Todas tinham o mesmo conteúdo: que eu era instável emocionalmente. Que eu tinha crises constantes. Que eu havia gritado com a irmã por causa das crianças. Que eu tinha abandonado minha família doente. Que eu não estava em condições de trabalhar em equipe. Eu senti o chão se mover sob meus pés, não pela acusação em si, mas pela origem óbvia. Lívia. E, possivelmente, meus pais juntos. Mariana, sei que isso pode ser desconfortável, disse a diretora, mas preciso perguntar diretamente: existe algum fundamento? Nenhum, respondi, firme. Minha família tem histórico de tentativas de manipulação. Eu só me afastei recentemente, e eles estão reagindo mal. Ela me olhou com uma empatia silenciosa. Não vamos tomar nenhuma medida. As mensagens são inconsistentes, exageradas. Mas achei importante que você soubesse. Agradeci, mas ao sair, minhas mãos tremiam. Eles estavam tentando destruir minha reputação. No caminho de volta para casa, minha cabeça fervilhava. Era previsível que minha família reagiria mal ao meu afastamento, mas eu não imaginava que se rebaixariam a esse nível, tentar sabotar meu trabalho, o único espaço da minha vida que eles nunca haviam conseguido controlar. E, como se o universo quisesse provar que a fase sombria apenas começara, fui recebida em casa por algo ainda pior. No hall do meu prédio, encontrei Theo e Luna sentados no banco, sozinhos, cada um com uma mochilinha no colo. A síndica estava ao lado deles, aflita. Mariana. Graças a Deus você chegou. Disse ela correndo até mim. Sua irmã deixou as crianças aqui tem uns 40 minutos. Disse que você ia descer para buscá-las.
Meu estômago virou. O quê? Ela deixou eles, sozinhos? A síndica concordou, visivelmente indignada. Sim, e quando tentamos ligar para ela, ela mandou mensagem dizendo que Mariana sabe o que fazer. Aquela frase disparou algo dentro de mim, algo duro, decidido, irreversível. Abaixei-me para falar com os pequenos. Meus amores, tá tudo bem. Vamos lá pra cima, tá? Theo me abraçou com força, como se tivesse segurado o medo por tempo demais. No elevador, respirei fundo, tentando não chorar de raiva. Lívia tinha passado de irresponsável a perigosa. Que tipo de mãe abandona 2 filhos pequenos no saguão de um prédio? Quando cheguei ao meu apartamento, deixei-os brincando e peguei o celular. Liguei para Lívia, que atendeu na 3ª chamada. O que você pensa que está fazendo? Perguntei, tentando controlar a voz. Ela riu, e aquele riso debochado, tão típico dela. Ah, Mariana, não exagera. Foi só um tempinho. Você sempre cuidou deles. Eu não vou mais cuidar de nada que é seu. Você vai, sim. Porque você não tem opção. Disse ela, com a voz carregada de veneno. Sem a gente, você não é nada. E desligou. Fiquei parada alguns segundos, encarando a tela preta do celular, sentindo o sangue pulsar quente. Eles tinham ultrapassado todos os limites. E, naquele exato momento, pela primeira vez, eu soube com convicção absoluta, minha família não estava apenas irritada com a minha mudança. Eles estavam tentando me destruir, emocionalmente, profissionalmente e agora colocando 2 crianças inocentes no meio. Mas o que eles não sabiam é que, quando alguém é empurrado para o abismo, só há 2 opções, cair ou aprender a voar. E eu estava prestes a abrir as asas. Naquela noite, depois de colocar Theo e Luna para dormir no meu sofá, sentei-me à mesa e encarei o vazio da sala como quem encara uma encruzilhada. Eu sabia que minha família passaria dos limites, mas não imaginei que fariam isso tão rápido, e com tamanha crueldade. Meus pais e Lívia sempre acreditaram que eu era frágil, manipulável, moldável. Sempre me deram tarefas, responsabilidades, culpas, como se eu tivesse nascido para servir. Mas agora eles estavam mexendo com algo que eu não tolerava, inocentes. Aquilo ultrapassava qualquer desentendimento familiar. Na manhã seguinte, devolvi as crianças a Lívia. Ela abriu a porta com a cara amassada e um sorriso irônico. Nossa, você demorou. Já estava achando que teria que ir te buscar, disse ela, revirando os olhos. Lívia, você deixou 2 crianças pequenas sozinhas no saguão de um prédio. Ela levantou as sobrancelhas, fingindo ingenuidade. Ah, Mariana, que drama. Que diferença faz? Você mora aqui mesmo. Aquele desprezo, aquela certeza de que eu sempre estaria ali para resolver, me fez respirar fundo para não explodir na porta dela. Quando virei as costas, meu celular vibrou. Era minha chefe. Mariana, infelizmente, preciso que você venha à empresa agora. Temos um problema sério. Meu coração acelerou. Fui diretamente da casa de Lívia para o escritório, onde encontrei minha diretora e 2 pessoas do RH me esperando em uma sala de reunião. Sobre a mesa havia um envelope pardo. Recebemos isso hoje, disse a diretora. E precisamos ouvir sua versão antes de prosseguir. Ao abrir o envelope, senti o chão desaparecer sob meus pés. Havia um dossiê de 6 páginas, com acusações absurdas, que eu era instável mentalmente. Que eu tinha surtos frequentes. Que eu negligenciava crianças sob meus cuidados. Que eu usava o trabalho como refúgio para esconder problemas emocionais. E, no final, um parágrafo de preocupação familiar, solicitando ao RH que me afastassem por segurança. O nome no rodapé me fez rir, um riso curto, incrédulo e amargo. Assinado, Lívia Araújo e Sônia Araújo. Minha mãe e minha irmã. Mariana, disse minha diretora, com voz cautelosa, queremos esclarecer que isso não parece consistente com seu histórico. Mas precisamos entender o que está acontecendo. As palavras saíram duras, porém firmes, minha família está tentando destruir minha vida.
respirei fundo e, pela primeira vez, contei tudo. Sem floreios. Sem me proteger. Contei sobre anos de manipulação. Sobre a ligação em que me chamaram de insuportável. Contei como Lívia abandonou as crianças no meu prédio. Contei que, desde que coloquei um limite, eles estavam tentando reverter tudo, inclusive usando mentira, difamação e chantagem emocional. A diretora me ouviu em silêncio, e quando terminei, balançou a cabeça com um pesar que não era só profissional. Mariana, não sei como você aguentou tanto tempo. Porque eu não sabia que podia sair, respondi. Elas garantiram que o RH arquivaria o dossiê como má-fé e me pediram para registrar tudo oficialmente, caso a situação evoluísse. E, infelizmente, evoluiu. Naquela mesma semana, recebi mensagens de números desconhecidos, falsas, agressivas, quase ameaçadoras. Perfis aleatórios nas minhas redes começaram a me atacar, claramente alimentados por informações internas. Alguém tinha espalhado boatos. Minha família estava tentando me isolar socialmente. Mas o que eles não sabiam é que eu já estava preparada. Eu havia gravado a ligação de Lívia. A ligação em que ela me chamava de babá de graça. A ligação em que minha mãe ria chamando as crianças de peso. A ligação em que elas confessavam estar planejando usar meus sobrinhos para se livrar de mim por uma noite inteira. Em outra época da minha vida, eu teria apenas engolido, chorado e seguido. Mas nesta fase, eu estava cansada de ser o tapete onde todos limpavam os pés. Eu reuni as provas. Organizei tudo. Anotei datas, horários, prints, áudios. E marquei uma consulta com uma advogada especializada em crimes contra a honra e alienação familiar. Eu esperava encontrar alguém sisudo e distante, mas encontrei Renata Vasconcelos, uma mulher calma, direta e estrategista. Contei tudo, sem omitir nada. Ela ouviu tudo com a atenção de quem monta um xadrez. Quando terminei, ela cruzou as mãos sobre a mesa e disse: Mariana, sua família não está tentando reatar laços. Eles estão tentando te destruir. Mas você tem provas demais. Podemos processar por difamação, calúnia, abandono de incapaz, exposição indevida de menores e perseguição. E, se você quiser, podemos entrar com uma medida protetiva. Minhas mãos tremeram por um segundo. Você acha que isso é necessário? Eu acho, ela respondeu com firmeza, que eles não vão parar enquanto não perderem tudo que acreditam controlar. Era isso. A guerra que eles começaram agora teria consequências. Quando saí do escritório da advogada, senti algo que não sentia desde a adolescência: poder. Não vingança. Não raiva. Poder, pelo simples fato de finalmente escolher a mim mesma. Mas enquanto eu caminhava para o meu prédio, algo em mim sabia: a retaliação da minha família viria. E viria pesada. Quando abri a porta do meu apartamento, encontrei um bilhete empurrado por baixo. A letra era da minha mãe. Você está destruindo nossa família. Não faça isso. Você vai se arrepender. Eu respirei fundo. O que eles ainda não entendiam é que a família já estava destruída há muito tempo, eles só não perceberam quando queimaram as primeiras tábuas. E eu não seria a que iria reconstruir. A madrugada seguinte ao bilhete da minha mãe foi a mais silenciosa que já vivi. Não houve ligações, áudios ou batidas à porta. Pela primeira vez, o silêncio da minha família não parecia paz, parecia estratégia. E eu sabia exatamente o que aconteceria quando eles percebessem que eu não cederia. No dia seguinte, Renata, minha advogada, me ligou cedo: Mariana, sua irmã e seus pais acabaram de protocolar uma denúncia no conselho tutelar, alegando que você expôs crianças ao risco e abandono. Eu ri. Um riso seco, cansado, ferido. Eles realmente estão cavando o próprio buraco. Sim, respondeu Renata. E nós vamos deixá-los cair. Passei a manhã reunindo as provas, os áudios da ligação onde Lívia diz que das crianças que se virem, as imagens do prédio mostrando que ela deixou Theo e Luna sozinhos, e até as mensagens dela zombando de mim depois. Quando entreguei tudo a Renata, ela analisou o material com a segurança de quem já sabia o desfecho. Mariana, prepare-se. Isso vai virar. E muito rápido.
E virou. 3 dias depois, o Conselho Tutelar convocou Lívia para prestar esclarecimentos. Segundo Renata, ela chegou achando que convenceria todos com sua velha combinação de drama e manipulação. Mas ao ouvir os áudios, especialmente o de sua própria voz dizendo "vou largar as 2 crianças com ela, assim aproveitamos o jantar em paz", sua expressão desmoronou. A conselheira pediu que ela explicasse o abandono das crianças no saguão do meu prédio. Lívia tentou negar, tentou chorar, tentou culpar a mim, mas o vídeo das câmeras estava ali, incontestável. O relatório final foi devastador para ela: negligência comprovada. Conduta de risco. Recomendação de acompanhamento psicológico e supervisão temporária nas decisões referentes às crianças. Meus pais ficaram em choque. Não porque se preocupavam com Theo e Luna, mas porque, pela primeira vez, as consequências haviam batido na porta que eles sempre acreditaram estar acima da lei emocional da família. E como reagiram? Culpar-me, claro. Na noite seguinte, recebi outra mensagem anônima: "Você acabou com a família. Você é cruel. Você é vingativa." Eu simplesmente encaminhei para Renata, que respondeu: "Excelente prova para reforçar a medida protetiva." Meus pais e Lívia acharam que poderiam atormentar minha vida por décadas sem que nada voltasse para eles. Mas quando a verdade começou a ser vista por olhos externos, eles perceberam algo que nunca aceitaram: não era eu quem estava destruindo a família. Eram eles que tinham construído tudo sobre mentiras. A medida protetiva foi aprovada uma semana depois. Nenhum deles poderia se aproximar de mim ou tentar contato. Nada de ligações, mensagens, visitas inesperadas, recados por terceiros nem presença no meu local de trabalho. Foi a primeira noite, em anos, em que dormi profundamente. No dia seguinte, acordei com o sol entrando pela janela do meu apartamento, não pela obrigação de agradar alguém, não pelo medo de reprovação, mas pelo simples fato de que pela primeira vez eu decidia o rumo da minha vida sem carregar ninguém nas costas. Caminhei até a cozinha, preparei um café forte e me sentei diante da janela. Parecia uma cena simples, e era, mas também era a cena que resumia tudo o que eu havia conquistado: silêncio. Espaço. Eu. Mas ainda faltava uma coisa. Theo e Luna. Seus pequenos rostos assustados no saguão do meu prédio não saíam da minha mente. Eles eram as únicas vítimas verdadeiras na minha história. Eu não queria ser mãe deles, não queria substituí-los, não queria salvá-los, mas eu precisava garantir que não continuassem sendo usados como moeda por Lívia. Conversei com o Conselho Tutelar. Expliquei tudo o que sabia. Entreguei os áudios, os vídeos e a sequência completa de negligências. Eu não pedi guarda, não pedi interferência, não pedi nada para mim. Pedi apenas: protejam as crianças. Não deixem que a irresponsabilidade dos adultos destrua a vida delas. A conselheira concordou com um olhar firme. Pode deixar, Mariana. Agora não são mais só seus pais e sua irmã que sabem o que eles fazem. Agora nós sabemos também. E foi a primeira vez que senti que o ciclo de abuso familiar que sempre girou sobre mim não cairia mais sobre Theo e Luna. No final daquela semana, recebi uma última tentativa de chantagem emocional, desta vez em forma de e-mail coletivo, enviado pela minha mãe para vários familiares. Mariana enlouqueceu. Mariana quer destruir a família. Mariana está nos perseguindo. Eu não respondi. Não me defendi. Não me expliquei. Simplesmente bloqueei. E o mais surpreendente? Alguns familiares me escreveram em privado, dizendo: sempre soubemos como eles tratavam você. Só não tínhamos provas. Agora você tem. E você venceu. Eu não queria a vitória. Eu queria a liberdade. E finalmente, eu tinha. Caminhei pela varanda naquela noite, sentindo a brisa leve tocar meu rosto. Olhei para a cidade iluminada e percebi algo que demorou anos para entender: eu não precisava de uma nova família. Eu não precisava consertar a velha. Eu não precisava ser amada por quem só sabia exigir. Eu só precisava de mim. Fechei a porta da varanda com um clique suave, um som tão simples, mas tão simbólico, e senti meu peito se encher de algo que nunca tive enquanto crescia dentro daquela casa que nunca foi minha: paz.
E assim, com o coração leve e a consciência tranquila, decidi algo que mudou completamente o resto da minha vida: eu nunca mais voltaria para eles. E nunca mais deixaria que voltassem para mim. Gostou dessa história? Então não deixe de apoiar o canal. Sua participação é o que mantém esse espaço vivo e cheio de relatos emocionantes como o da Mariana. Curta o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem sobre coragem, limites e libertação emocional. Agora eu quero saber de você: no lugar da Mariana, você teria feito o mesmo? Cortaria os laços e seguiria sua vida em paz, mesmo sabendo que a família tentaria te culpar por tudo? E me conte também, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Quero passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Obrigada por acompanhar até o final e fazer parte dessa comunidade. Nos vemos na próxima história.